paz e graça para você ligado nessa programação. Como sempre, nesse horário, estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates. E hoje o assunto promete pegar fogo, porque de novo nós vamos discutir uma passagem do Apocalipse. Mais exatamente o capítulo número 12 de Apocalipse, onde surge uma personagem muito misteriosa. Aliás, qual é o personagem de Apocalipse que não é misterioso, né? Todos eles são bastante revestidos de mistério. E tem uma mulher que aparece no capítulo 12 de Apocalipse. Não é a mulher de púrpura, né? É uma outra mulher vestida de sol, que tem uma coroa de estrelas na cabeça e que muita gente confunde com uma figura da Virgem Maria. Até porque, na narrativa bíblica, essa mulher dá à luz a um filho varão que é levado para o céu assim que nasce. Tudo a ver com o Senhor Jesus. Então, quem será essa personagem? Há muita especulação a respeito da sua identidade, do que essa mulher representa na narrativa de Apocalipse. Assim como há muita especulação sobre tudo no livro de Apocalipse. É ou não é? Graças a Deus, porque assim eu tenho munição, ou diria, temas para o meu programa. Cada dia um tema diferente, não é brincadeira. Mas hoje o assunto promete. E você vai ter o privilégio de ouvir aqui dois grandes homens de Deus, pastores, servos consagradíssimos, que conhecem a Bíblia de cor e salteado em mais do que um idioma, mas que têm pensamentos ligeiramente diferentes sobre a identidade da mulher de Apocalipse 12. Quem será ela, hein? No ar, ou vejam só. Olá! É com alegria que, em nome da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, eu saúdo você, desejando uma boa noite para você e todos aqueles que estão com você assistindo ao Vejam Só. E participe do programa. O nosso site é o www.vejamsó.com.br. Vai lá na enquete, vota, porque você pode ganhar prêmios. Hoje é o dia do sorteio do kit da Jô Rezende, então não bobeia não, é um prêmio bastante cobiçado, né? E quem participou ao longo da semana já está concorrendo. Se você não participou, dá tempo ainda, entra no site, vota, que você pode ser sorteado ao final da edição. Se bem que você está assistindo ao programa, não é para ver se vai ganhar o kit Jô Rezende, né? Com certeza você quer saber quem é a mulher de Apocalipse 12. Para tentar desvendar a identidade dela, mais uma vez está conosco o pastor José Serafim, que é ministro da Igreja Assembleia de Deus e escritor, inclusive, de uma obra, um comentário sobre o livro de Apocalipse. Pastor José Serafim, seja bem-vindo, paz e graça. Amém, obrigado. Paz e graça, reverendo Weber, paz e graça, meu companheiro, paz e graça a todos os nossos telespectadores. Eu estou feliz, grato a Deus por participar de um programa tão bem conceituado como este, muito bem assistido, e espero que Deus use-nos nessa tarde para abençoar, ou nessa noite para abençoar todos os nossos telespectadores, e que as mentes se abram mais e mais para a compreensão da palavra de Deus. Amém. Muito obrigado. O senhor trouxe o livro de Apocalipse aí? Sim. Deixa eu mostrar, né, que assim... Quem quiser entrar em contato com o pastor José Serafim, é só pegar no site vejamsó.com.br, o contato dele, tem telefone, tem e-mail, tem tudo. O livro que ele escreveu, ó, esse aqui, ó, A Revelação do Apocalipse. Tchá, 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 tchá. Saiba o que a Bíblia diz sobre o futuro. Então tá. Obrigado, pastor. Do outro lado, você também já conhece o nosso erudito de plantão, é o reverendo Wellerson Alves Duarte, ministro da Igreja Presbiteriana Conservadora e diretor do Seminário Presbiteriano Conservador, em São Bernardo, né? São Bernardo. Seja bem-vindo, reverendo, paz e graça. Muito obrigado, paz e graça, é um prazer estar de volta. E a nossa oração é que tenhamos um período proveitoso, onde possamos aprender uns com os outros sobre este assunto. A igreja que o senhor pastoreia fica em que endereço? Fica na Rua Silva Bueno, número 118,
no quilômetro 18 da Anchieta. Então não é a Silva Bueno do Ipiranga, né? Não, São Bernardo do Campo. Se fosse a Silva Bueno do Ipiranga, ficava perto da minha igreja, né? Lá no Moinho Velho. Muito bom, muito obrigado, reverendo Wellerson. Vamos ver a matéria que a Carla preparou e a gente já volta. Pega a caneta e papel, tem recado esperto para você aqui no Vejam Só. O Apocalipse é um livro de difícil interpretação, fato este reconhecido por todos os estudiosos das Escrituras. O capítulo 12, composto por 18 versos, é mais um enigma a ser desvendado. A narrativa é iniciada com o anúncio de um grande sinal no céu. Uma mulher revestida de sol, cuja lua estava debaixo dos seus pés e na cabeça existia 12 estrelas, aparece na visão profética do apóstolo João. Grávida, ela passa a gritar como quem enfrenta dores de parto. O autor menciona ainda outro grande sinal no céu: a presença de um dragão vermelho com 7 cabeças. Consta na narrativa que o dragão varreu com sua cauda 1/3 parte das estrelas do céu e as atirou à terra. Ele deteve-se diante da mulher, aguardando que esta desse à luz para devorar o seu filho. A criança foi arrebatada para junto de Deus e do seu trono. Já a mulher fugiu para o deserto que Deus tinha preparado como refúgio para ali ser sustentada por 1260 dias. Estudiosos da escatologia, no intuito de decifrar quem é a mulher descrita no capítulo 12 do livro, já debateram e escreveram muitos artigos e obras que fazem a hermenêutica do texto. Porém, nunca houve uma resposta definitiva afirmando quem de fato é a mulher. Das tentativas para dar sentido à personagem, alguns significados tornaram-se mais conhecidos. Devido a algumas semelhanças da mulher do texto com a mãe de Jesus, o catolicismo romano desconsidera o simbolismo profético dessa passagem e afirma que a mulher é a Virgem Maria. Outro significado provém de uma suposta relação do Apocalipse 12 com Gênesis 3, indicando que a mulher recorda a Eva, a mãe da humanidade. Há quem acredite também que a personagem representa o povo de Deus nos tempos messiânicos, ou ainda a nação de Israel, e também a Igreja de Cristo. Com tantas sugestões e tantas dúvidas, o Vejam Só de hoje discute: quem é a mulher descrita no capítulo 12 do Apocalipse? Quem é? Eu não sei. Não sei, mas o reverendo Wellerson e o pastor José Serafim sabem. E eles vão contar para nós já já. Agora, bom também é entender a Bíblia. Só que o livro de Apocalipse é muito, muito, muito complicado. Foi o senhor que contou aqui que no começo aconselharam o senhor a não ler o livro? Foi eu mesmo. Como é que foi essa história, pastor? Eu era bem jovem e eu tinha uma atração pelo livro de Apocalipse. Eu lia e dentro das figuras eu ficava perdido. Aí eu chamava um obreiro e dizia: irmão, me explica esse texto do Apocalipse. Dizia: irmão, não lê esse livro não. Ai. Mas o senhor desobedeceu, né? Desobedeci, santa desobediência. Quem é a mulher de Apocalipse 12, pastor? Pelo texto fica bem claro, indiscutível, que se trata da nação de Israel. Por quê? Porque nos fala de uma mulher que estava grávida, com ânsias de dar à luz, e ela daria à luz a um filho que haveria de reger as nações com vara de ferro. E o filho que ela deu à luz foi arrebatado para Deus. Que se refere à pessoa de Jesus, não resta a menor dúvida. E quem gerou Jesus para o mundo foi Israel. Ele veio de Israel, então ele é filho da nação de Israel segundo a carne. Portanto, é Israel essa mulher. Nós vamos ter tempo depois para discutir mais profundamente, não é? Mas pelo texto fica muito claro: não pode ser a igreja, porque não foi a igreja que gerou Jesus. Pelo contrário, foi Jesus quem gerou a igreja. E ele existe antes da igreja, portanto, não pode ser a igreja. Não pode ser a Virgem Maria também, porque a função da Virgem Maria era só dar a luz a Jesus e o ministério dela aí se encerrou. Mas Israel continua.
E especialmente quando nos fala da perseguição do dragão para esta mulher, o lugar que Deus lhe preparou no deserto, onde ela estará escondida da vista do dragão durante 3 anos e meio, e o dragão irado vai fazer guerra ao restante da semente desta mulher. Então esses textos esclarecem muito bem que se trata de Israel. Aí não deixa dúvida nenhuma. Tá bom, ainda bem que o senhor tem convicção. E o reverendo Wellerson, para o senhor, quem é a mulher de Apocalipse 12 e por quê? Para mim, a mulher de Apocalipse 12 é a igreja, não a igreja cristã, mas a igreja nação santa, raça eleita. Porque não pode ser a igreja cristã, porque de fato a igreja cristã, né, com esse nome, ela vem depois de Jesus Cristo. Mas eu também não acredito que seja Israel, porque a promessa do Messias é anterior a Israel. A promessa do Messias foi feita no Éden. E portanto é uma promessa feita à raça eleita e não a uma nação especificamente. A nação de Israel participou de um momento da história da redenção. Ela foi um instrumento através do qual Deus trouxe revelação, Deus trouxe o próprio Jesus Cristo na carne. Mas nós temos na Bíblia uma referência, penso eu, mais clara a um Israel espiritual, aquele povo que foi gerado na fé por Abraão e não gerado fisicamente em Abraão. Por isso Jesus certa vez diz aos judeus que eles não eram filhos de Abraão, porque se fossem filhos de Abraão creriam nele, exatamente porque o foco é a raça eleita, a nação santa, os crentes. Então nós temos aqui duas opiniões e nenhum dos dois mencionou a Virgem Maria. O pastor José Serafim já falou que não pode ser ela e tal, o reverendo Anderson nem passou perto. Não pode ser a Virgem Maria? Não, nesse texto não. A Virgem Maria teve um papel muito importante, né? Não é desprezível o papel dela. Ela é mãe da natureza humana de Jesus, quer dizer, tudo aquilo que nós herdamos dos nossos pais, o nosso Redentor herdou de Maria. Mas limita-se a isso, né? Ela mesmo reconhece que precisava de um Redentor e chama Jesus de seu Salvador, né? Tá bom. E você aí de casa, o que é que pensa? www.vejamsó.com.br. O Derval Ribeiro de Moura, que mora lá em Santa Cruz do Capibaribe, uma cidade bastante progressista lá do sertão de Pernambuco, conheci, muito legal Santa Cruz. Ele fala assim: em Apocalipse 12, a mulher vestida do sol ou da grandeza de Deus é Israel, e o seu filho é Jesus Cristo, que há de reger todas as nações com cetro de ferro no milênio. Quando os salvos forem arrebatados, o dragão sentir-se-á atirado por terra, e furioso perseguirá a mulher com a grande tribulação, quando repentinamente Deus a levará ao lagar, que Ezequiel 20:35 chama de deserto dos povos. E ali, fora da vista da serpente, será sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Virando-se ainda mais o dragão, pelejará contra o restante de sua descendência, ou seja, contra os salvos que não foram arrebatados. Apocalipse 12:17. Foi-lhe dado que os vencesse. Apocalipse 13:7. Essa derrota, entre aspas, dos santos será a grande tribulação aos cristãos, tão temida por muitos hoje. Graça e paz a todos. Bom, pastor José Serafim, me ajuda aqui. O Derval, lá de Santa Cruz, em Pernambuco, ele diz que a mulher é Israel, concordando com o senhor, que o filho é Jesus, concordando com todo mundo. Mas ele diz que a semente da mulher são os cristãos. São? Não são. A semente da mulher são israelitas também. Não se trata de cristãos. A igreja cristã, nessa ocasião, já está arrebatada.
Trata-se de um remanescente fiel de Israel. Esse texto da Bíblia, ele merece uma atenção muito especial, porque quando fala dessa mulher, fica claro pelo texto que se refere à nação de Israel. Nós iremos nos aprofundar um pouco mais no assunto. E ela é escondida da vista da serpente. Ela será levada para um deserto. Deus lhe deu asas de águia. Eu quero até fazer um parênteses, irmão Weber. Fique à vontade. De um comentário que fez um dos nossos companheiros lá na nossa igreja, que quando os americanos estavam perseguindo Bin Laden, ele se escondeu num deserto, e se ele ficasse lá, talvez estivesse vivo até hoje. Não conseguiram achá-lo, apesar de todo o poderio militar, apesar de toda a ciência, tudo. Mas quando ele saiu de lá, o encontraram. Acharam. Não é? Quem sabe Deus tem um lugar aí reservado que o diabo não vai poder achar. Aliás, aproveitando o ensejo, Satanás não é onisciente. Quando Deus esconde, ele não acha. Porque Deus escondeu o corpo de Moisés, ele não contendeu com o arcanjo Miguel e não achou. Então Deus vai esconder essa mulher pelo período de 3 anos e meio, 1260 dias, ou um tempo e tempos, inventário de um tempo, ambas expressões é a mesma coisa. Mas vai ficar um restante de Israel que não vai crer em Jesus de imediato. Eles certamente se converterão com a mensagem das 2 testemunhas, um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno. Então o evangelho estará sendo pregado. Quando eles perceberem que o anticristo é o falso Messias, porque ele vai apresentar as suas características e provar que ele não é o Messias, aí vai começar a grande perseguição da semente desta mulher, que será cruelmente perseguida. São um restante de israelitas que creram em Jesus e recusaram receber o sinal da besta. Reverendo Wellerson, por que a mulher não pode ser Israel? Como eu disse de início, eu acredito que não pode ser Israel, porque a promessa é anterior a Israel. Que promessa? Do Messias. A promessa foi feita a Eva, só posteriormente a promessa é feita a Abraão, e aí então aos patriarcas, e depois a Davi. Então há vários momentos onde a promessa é ratificada, mas ela foi feita inicialmente no Éden. Foi prometido à raça eleita que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Eu acredito que a perspectiva ou a interpretação do texto, né, a interpretação de Apocalipse de modo geral, sempre depende do pressuposto que você assume. Eu assumo o pressuposto de que Apocalipse não fala apenas de coisas futuras. São quadros que relatam em vários aspectos o ministério ou vamos assim dizendo, a dispensação que vai da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Essa perseguição do dragão, ela pode ser vista ao longo de vários momentos da história. Quando a linhagem de Sete se mistura com a de Caim em Gênesis 6 e traz aquele grande prejuízo espiritual para o povo, a ponto de Deus trazer o dilúvio, a promessa de Deus é ameaçada. Mas Deus usa da sua graça e da sua fidelidade, preserva Noé, e através de Noé a promessa é mantida. Pulando algumas etapas, você chega no Egito, onde o povo é decretada a médio e longo prazo a extinção do povo com a morte dos meninos. Deus intervém de novo e tira o povo dali. Você pula mais algumas etapas aí, você vai chegar em Esther, quando o povo é de novo decretada a sua morte, Deus intervém de novo. Então todas estas são tentativas do dragão de impedir que o Messias venha através dos meios que Deus prometeu, até chegarmos
no nascimento de Cristo propriamente, onde através de Herodes, com a decretação da morte de todos os meninos com menos de 2 anos, há uma nova tentativa de impedir que o Filho de Deus cumpra com o seu papel. Então é sob essa perspectiva que eu olho. Então, olhando os ataques do dragão desde o Éden, eu pessoalmente, claro, não fui eu que inventei isso e não estou sozinho nisso, não vejo Israel como sendo a mulher. Mas podia então ser Eva, como foi falado na matéria de abertura. Podia ser Eva tanto quanto podia ser Maria, ou tanto quanto podia ser uma das mulheres indicadas na genealogia de Jesus, porque todas elas, num certo sentido, foram instrumento para que o nascimento de Cristo culminasse. Então, sem identificar uma particularmente, a promessa ela caminha por toda aquela geração, por toda essa raça eleita. Por que eu estou chamando isso de igreja? Porque na perspectiva da doutrina da aliança, que é o contraponto do dispensacionalismo, nós vemos o reino como um todo e estamos chamando o reino de igreja. E esse reino pode ser dividido em 3 fases ou 3 eras: o período patriarcal, o período nacional e o período universal. O patriarcal, quando Deus tinha nessa raça eleita uma família, como foi a de Noé, como foi a de Sem, como foi a de Abraão, Isaac e Jacó, até chegarmos em Moisés, quando temos então a nação constituída o modo de agir agora, a essência continua a mesma, mas o modo de agir de Deus muda com uma nação, por isso essa igreja, entre aspas, se torna nacional, para depois, em Cristo Jesus, particularmente a partir de Atos, ela se tornar universal. Mas a nossa perspectiva, daqueles que creem na doutrina da aliança, é de que é um povo só, em várias eras e com administrações diferentes, mas com uma mesma essência. Já que o reverendo Wellerson falou em contraponto, pastor José Serafim, explica para nós, senhor que é dispensacionalista. No dispensacionalismo você também tem eras diferentes, sim, não é isso? Se não me engano são 7, né? Sim. Mas não é um povo só? Não é um povo só. Então explica para nós. Sempre há uma diferença entre o povo judeu e a igreja neotestamentária. O povo judeu foi um povo, como já disse aqui uma ocasião, é o berço do Messias, foi o povo escolhido como povo de Deus, através de Deus sendo fiel à sua promessa feita a Abraão, a Isaac, a Jacó. Então é um povo de Deus, Israel. Com a rejeição do seu Messias, que está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. E o versículo 12 diz: mas a todos quanto o receberem, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, o que nós entendemos? Que a porta para o judeu se fechou e abriu-se uma porta para os gentios. O apóstolo São Paulo fala sobre isso no capítulo 11, versículos 25 e 26, ele falando sobre Israel, primeiro diz que a promessa de Deus permanece fiel, porque o dom de Deus é sem arrependimento. E ele fala ainda que tudo isso deve acontecer até que o tempo dos gentios se completem. Então todo Israel será salvo. Quando ele fala todo Israel, não diz todo israelita, mas ele fala em termos de nação. Jesus falou também em Lucas capítulo 21, versículo 24, se não me falha a memória, que o pátio do templo seria pisado pelos gentios por 42 meses. Então há um tempo já determinado. Quando esse tempo se extinguir, Deus se volta outra vez para Israel. Porque hoje todo judeu pode aceitar a Cristo e fazer parte da igreja neotestamentária. Mas aqueles que não aceitarem a Cristo nesse período, eles não estarão ainda rejeitados eternamente. Jesus voltará
E eu gosto muito do livro de Zacarias, porque ele faz uma descrição perfeita de quando Israel estiver apertado pelas nações. Foi feita uma pesquisa recente, creio que o pastor está ao par, na ONU, de que 150 nações do mundo são contra Israel. Então o cerco está apertando. E tudo indicando que as profecias estão se cumprindo. Ora, se Deus já falou isso anteriormente pelos seus santos profetas, e agora tudo apontando para esses acontecimentos, por que o mundo é contra Israel? Porque Israel é a única nação exclusivista, ou é nosso Deus ou outros deuses não servem. Eles não se misturam, não vão aceitar uma mistura religiosa. Verdade. Não é? Então isso já cria, diz que são os únicos, etc., e cria um ódio no mundo. Então esse é um problema que acontecerá após o arrebatamento da igreja, quando se manifestará o anticristo. Veja bem que no livro de Apocalipse nos fala que foi dado ordem para medir o templo. Que templo? Se naquela ocasião o templo tinha sido destruído já há 25 anos. Então, o que se refere a Israel, não resta dúvida. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 7 e 8, nos fala que o anticristo se assentará no templo de Deus. Qual é esse templo de Deus? Querendo parecer Deus e exigindo adoração. É aí que vai despertar Israel. Não é o Messias. Esse é o falso Messias. E Jesus falou mais em João capítulo 5, verso 43: eu vim em nome do meu Pai, e a mim vocês não receberam, mas outro virá em seu próprio nome, e a esse recebereis. Então é exatamente essa pessoa. Quando houver esse choque de rejeição, iniciará a cruel perseguição. O alvo principal é Israel, porque eles são considerados como um espinho na carne, como os únicos contrários. Então eles são o alvo. Como o pastor fez o reverendo o Everson fez uma descrição dos períodos em que Israel tentaram destruir Israel, antes da vinda do Messias, e mesmo depois também houve tentativa. Nós não lembramos muito bem da Guerra Relâmpago de 67, e agora a outra ameaça do Iraque, né? Do Irã, de riscar Israel do mapa. Então esse desejo sempre existiu. Sim. Porque eles incomodam, mas Deus sempre os preservou. Que o diga a Guerra dos 6 Dias. Que o diga a Guerra dos 6 Dias, que estava claro que eles seriam riscados do mapa, mas estão aí. Agora, o que é importante, o livro de Zacarias escreve muito bem que todas as nações se reunirão no Vale do Armagedon, já fala também em Apocalipse, para acabar com Israel, com 200 milhões de soldados, é muito soldado, né? Com as armas mais sofisticadas, com todo o material bélico. Israel aí vai entender que eles não terão condição de reação, e clamarão por Jeová e Yahvé Shabaoth: ó Senhor dos exércitos, socorre o teu povo. Então descerá Jesus no Monte das Oliveiras, o monte vai tremer, vai abrir um vale, e eles verão aquele personagem maravilhoso sentado no Monte das Oliveiras, e que ele desfará o anticristo pelo assopro da sua boca e pelo esplendor da sua vinda. Esse texto mexe comigo. Com o senhor? Demais. Com todo mundo, é muito demais. Lindo. É. Porque o anticristo bem armado, com um grande exército, vai virar fumaça. O texto diz: o Senhor o desfará pelo esplendor. Então, na minha pequena imaginação, eu imagino um relâmpago daqueles violentíssimos, né? E quem sabe um vendaval que vai destruir tudo. Ora, esses textos deixam tudo claro que é Israel. E quando eles verem esse acontecimento, eles verão ainda, capítulo 13 de Zacarias, versículo 6, as tuas mãos furadas, e lhe dirão: que sinal são esses nas tuas mãos? Ele dirá: esse é o sinal com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. E eles chorarão, se prantearão e se reconciliarão com o seu Messias. Me faz lembrar, reverendo Weber, os irmãos de José reconhecendo ele, porque está aí uma figura de Jesus e de Israel. Um tipo, né?
Um tipo, não é? Era tipo do descanso eterno, assim como a saída do Egito era tipo da libertação da escravidão do pecado, assim como a peregrinação no deserto é tipo da vida dos crentes, né, de peregrinação nessa terra, assim como quando ele prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, que a sua descendência é Abraão. Paulo segue essa mesma linha quando ele diz que Abraão era pai dos que creem, e segue a linha quando ele diz no capítulo 8, melhor dizendo, 7. Qual texto, qual livro o senhor está lendo? Romanos, capítulo 9. Quando ele diz que digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, o Espírito Santo na minha própria consciência, que tinha tristeza tal da perdição, e aí ele diz que eles estão perdidos. No verso 6 ele diz: agora não pensemos que por causa disso a promessa de Deus falhou, porque os romanos os leitores podiam imaginar, mas Paulo, Deus não prometeu a Israel? E ele diz: sim, prometeu, mas aqui Israel. É assim que eu vejo esse texto. Aqui Israel ele prometeu. E por que eu vejo assim? Porque Paulo diz no verso 6 que nem todos os de Israel são de fato israelitas. Quem é de fato israelita? Quem crê na promessa, quem crê em Cristo. Promessa, certo. Quem é da fé. E depois ele diz: e nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos de Abraão. E aí ele vai citar exemplos de pessoas que foram filhos de Abraão na carne, mas que não foram filhos de Abraão na fé. E ele cita Isaac, faz a comparação entre Isaac Jacó, Isaac e Ismael, e depois de Jacó e Esaú, para mostrar que o fato de nascer não significa que pertence ao povo. E ainda em 1 Coríntios 10, Paulo está falando com gentios, mas ele diz para eles o seguinte: os nossos pais foram batizados em Moisés no deserto. Eles não eram pais dos gentios. Quem atravessou o Mar Vermelho eram hebreus. Mas, no entanto, Paulo, falando com gentios, diz os nossos pais. Por que nossos pais? Nossos pais na fé. Eu não olho, na grande maioria dos textos do Novo Testamento, a referência a Israel se referindo a uma nação física, mas ao Israel de Deus, a uma nação espiritual composta tanto de judeus convertidos quanto de gentios. Assim como no próprio capítulo 9, Paulo diz que já não há mais nenhuma distinção entre judeu e gentio, porque a salvação acontece tanto para um quanto para outro na mesma base, a fé em Cristo Jesus. Então, como é que o senhor explica, já que a gente está falando de Romanos, capítulo 9, 10 e 11, quando Paulo chega, ele começa no capítulo 9 explicando por que Israel, que tinha tudo, tinha o profeta, tinha a promessa, tinha as escrituras, rejeitou o Messias. Né? Ele explica isso. Tá, rejeitou o Messias, mas no capítulo 11 Paulo fala: só que vai chegar o tempo em que todo Israel se converterá ao Messias. Então há um plano especial de Deus para Israel, não há? Não. O que é Romanos 11 então? Há vários lugares onde na Bíblia a palavra todo ou todos aparece e ela não representa integralidade. Tá, mas tem Israel lá no... Tudo Sim. Bem, concordo com o senhor. Até o pastor Serafim falou, quando fala todo Israel não significa todo israelita, tá bom? Sim. Mas Israel tá lá. Vou chegar lá. Então vai. Com licença, até que o tempo do gentio se complete, diz Paulo, né? Ele especifica bem. Então ele separa gentio e Israel. Pode falar, reverendo, fica à vontade. Tempo de gentio, eu não vejo nessa perspectiva. Por quê? Porque ele já disse que é a mesma coisa. Ele diz: não há diferença entre gentio e judeu. Então não há tempo. Então, que tempo é esse? Se não há diferença, ele não pode estar dizendo que há um tempo separado e que haja diferença de tratamento, porque senão ele se contradisse. Logo, o que é o tempo dos gentios? É o chamado tempo dos gentios. O tempo dos gentios é aquele que foi inaugurado com a igreja e que se encerra com a segunda vinda de Cristo.
E por que ele usa tempo de gentios? Porque o tempo anterior era considerado tempo de Israel. Por quê? Para você ser crente, você tinha, vamos dizer assim, entre aspas, que se naturalizar judeu. Sim. Quem era o agente do reino na terra? Israel. E era dever de Israel, Salmo 90 e 8, Salmo 67, entre outros textos, e próprio Romanos, Paulo diz isso, mostra que Israel tinha como dever proclamar a salvação a todos os povos. E Paulo diz que Deus rejeita Israel por amor aos gentios. Por quê? Porque Israel deixou de fazer isso. E como que Deus faz isso? Ele usa a figura da oliveira. Sim. E ele diz, ele podou os ramos naturais e enxertou ramos não naturais. Isso. Agora, vejam bem, por que eu não posso ver como um apêndice, como um desvio? Porque ele não plantou outra árvore, é a mesma. Sim. Então é o mesmo povo, não é outro. Tá, eu não discuto isso. O que eu estou querendo saber é como é que a gente interpreta que todo Israel se converterá, sendo que Paulo está fazendo claramente. Então, todos os eleitos de Israel. A minha perspectiva é essa, não há diferença. Eu estou partindo do pressuposto do que ele colocou antes, não há diferença. Todos os eleitos de Israel são judeus? Sim. Ué. Como é que Paulo começa o 11? Olha, ele diz, Deus rejeitou o povo? O seu povo? Não. Qual é o argumento dele? Eu sou judeu. Mas Paulo vai viver lá na frente? Não. Não, é agora. Então ele está falando de agora. Sim. Do tempo dele. Então por que ele está dizendo isso? Porque o judeu não evangelizava gentil. De início. Foi preciso a visão de Pedro, foi preciso o Espírito Santo descer em Samaria, foi preciso a perseguição, porque eles estavam restritos a judeus, verdade, como era no Antigo Testamento. Sim. Mas não era para ser. Qual era o risco agora? Da igreja adotar o mesmo princípio. Deus rejeitou Israel, não tem mais crente em Israel. Certo. Está definitivamente rejeitado. E Paulo está dizendo, não, eles não estão definitivamente rejeitados. Há um remanescente lá. Então é um texto para combater o antissemitismo? É. Uau! Na verdade, para combater o antissemitismo da igreja. Da igreja. Claro. Para que a igreja... Então, como é que eu olho? Eu não acho que a igreja tenha que olhar Israel como tão especial que a igreja tem que trabalhar em função dele, mas também não acho que a igreja tenha que olhar para Israel como um povo que foi rejeitado e que não há mais esperança para ele, nem uma coisa nem outra. Só que o meu ponto de vista aqui, o que Paulo está dizendo é que Israel tem que ser evangelizado como qualquer outra nação tem que ser, porque existem pessoas a serem alcançadas lá como qualquer outra nação. Nenhum tratamento final diferenciado com essa nação. Tá. Você ouviu os dois lados e teve contato dos dois debatedores sobre essa questão do plano de Deus para Israel, ou se Israel é um povo especial para Deus ou não. Só vou deixar um questionamentozinho e a gente vai mudar de assunto. Eu compreendo tanto a perspectiva dispensacionalista, porque eu já fui um ardoroso dispensacionalista, educado na palavra da vida, né? Quanto os do reverendo Wellerson, que é um ilustre representante do pensamento aliancista. A única coisa que eu queria que você, telespectador, pensasse é o seguinte: todas as posições do aliancismo, que são muito coerentes, elas foram construídas num tempo anterior a 1948. E talvez fosse uma hora de dar uma coçada na cabeça e falar: poxa vida, com tantas nações que poderiam voltar a história, justo Israel tinha que ressuscitar por voto de um brasileiro, diga-se de passagem, e nunca mais Israel deixou as páginas dos jornais desde aquela noite histórica. Será que, não estou dizendo que o dispensacionalismo está certo, mas considerar Israel igualzinho a qualquer outro povo, concordo com o senhor, na salvação sim, lógico, não há distinção, salvação é só em Jesus, mas que Deus tem uma quedinha lá por Israel, isso ele tem, sim, pode ter certeza. Reverendo Weber, eu tenho certeza que muitos dos nossos telespectadores gostariam de ouvir nós comentarmos por que essa mulher está vestida do sol e tem a lua debaixo do pé. Era a minha pergunta, está aqui, ó. O senhor leu minha ficha aqui. Eu marquei aqui. Ué. É o mesmo espírito. Amém? Então tá. Por que a mulher de Apocalipse 2 está vestida do sol? É minha vez?
Sim. Amém. Está escrito que a mulher está vestida do sol e tem a lua debaixo dos pés. Caracterizando que se trata de Israel, ela tem na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Fica mais caracterizado. Eu recomendo aos nossos telespectadores uma leitura de Gênesis 37, versículos 9 e 10. Quando José sonhou que o sol, a lua e as estrelas se prostravam diante dele, Jacó ficou meio assustado. E está escrito que ele repreendeu José: meu filho, que sonho é esse? E é que viremos tua mãe e eu e teus irmãos nos prostrarmos diante de você? Mas Jacó guardava essas coisas no seu coração. Há duas expressões na Bíblia dessa natureza. Uma foi Jacó, diante das visões de José, e outra foi Maria, diante das profecias a respeito de Jesus feito por Simeão. Maria guardava essas coisas no seu coração. Então, o sol representa o quê? O sol está escrito em Malaquias capítulo 4, versículo 2. Então aparecerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Sol é o astro rei, representa a pessoa de Jesus. Ela tinha a lua debaixo dos pés. Nós sabemos que a lua não é um astro, a lua é um planeta. Ela não tem luz própria, recebe luz e calor do sol. Fala da glória passada de Israel. Qual era a glória de Israel? Eram as suas leis, consideravam perfeitas. Moisés fala disso lá em Deuteronômio capítulo 4, versículos 7, 8 aproximadamente. Que povo tem deuses tão chegado como vocês? Que povo tem leis tão perfeitas como vocês têm? Era a glória de Israel. E o apóstolo Paulo fala no capítulo 3 de Gálatas, versículos 26, 27 e 28, que a lei nos conduzia a Cristo, nos serviu de aio, de condutor, até nos levar a Cristo. Então, aí está a figura da lua, que era uma glória passada. Israel agora subiu. A lua está debaixo dos pés, já passou esse período. Agora está revestida de Cristo, o sol da justiça. Isso caracteriza mais ainda que se trata de Israel, com mais evidência. Como é que o Reverendo Ellerson interpreta a descrição da mulher? A coroa, a vestidura do sol, a lua debaixo dos pés. Inclusive essa descrição é que foi que talvez deu mais força para a interpretação de que se tratava da Rainha dos Céus, a Virgem Maria. Nenhum de nós três acredita nessa o último dogma, né, da Igreja Católica. Ele é do século XX. Eu não estou certo disso. A minha leitura é praticamente toda a que o pastor Serafim fez, com a diferença que eu aplico para a raça eleita. É a raça eleita quem é revestida de Jesus Cristo, e não só de Israel. Por quê? Porque o pastor Serafim, ele olha para isso futuro, não como outra, mas aquela reformada, e não outra aliança. Então é uma continuidade da aliança anterior, com formato diferente, mas a essência e forma de tratamento a mesma. E aqui esses 12, para mim, eles representam a totalidade do povo de Deus, tanto o Antigo Testamento, 12 tribos, quanto o Novo Testamento, 12 apóstolos. O dogma da Assunção de Maria foi posto por escrito, né? Se não me falha a memória, pelo Papa Pio XII, que foi o que antecedeu Paulo VI. Foi isso mesmo. Né? É do século XX, é bastante recente, e segundo os artigos que foram escritos pelos comentaristas, né, do Vaticano, os vaticanistas, agora por conta
eleição do Papa e tal, é o dogma que nenhum teólogo católico gosta de abordar, porque como se diz, delicado demais, é um constrangimento, né? É um constrangimento para a teologia, por ter sido... A igreja levou 2000 anos para dizer que Maria ressuscitou e foi levada para o céu. E agora não reconhecer. E agora dizer que não, e aí fica muito complicado. Mexeu com a Virgem Maria, é muito complicado mesmo. Ô, pastor Hermes, sim? Eu teria algumas contestações a fazer sobre alguns comentários do reverendo. Desculpa se eu não consigo falar. Duarte. O meu sobrenome é Duarte. Do reverendo Duarte. Mas eu creio que não há tempo para isso, porque o nosso texto é muito rico e tem coisa que deve ser explorada. E a gente tem que falar do dragão. Deixa eu só ler uma mensagem, a gente vai para o intervalo e no próximo bloco a gente vai dirimir esse negócio. Elbi Alves de Santana, ele mora na capital paulista. Não há dúvida, à luz de um conjunto probatório, de que aquela mulher é Israel. Alguns teólogos têm afirmado que a mãe do menino é a igreja, ignorando o fato de que a igreja surgiu depois de Jesus. O catolicismo romano, desconsiderando o simbolismo profético dessa passagem, afirma que a mulher é Maria, mãe de Jesus. Mas se observarmos o contexto de toda a narrativa, veremos que a mulher representa a nação dos judeus. Parabéns pelo programa, Deus os abençoe sempre. Amém. Rinaldi de Vitória, no Espírito Santo, diz assim: não podemos deixar de lado que a mulher revestida do sol tem um significado muito extraordinário. Maria carregou em seu ventre a luz do mundo e o sol nascente. Está lá em Lucas 1,78. Graças à ternura e misericórdia de nosso Deus, que nos vai trazer do alto a visita do sol nascente. João 8,12. Falou-lhes outra vez Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Só mais uma. Antônio Estevão de Santo André, no ABC Paulista. No meu estudo sobre Apocalipse, a mulher é a nação de Israel. A mulher vestida de sol, representando a graça e a glória do Senhor. A mulher tem a lua debaixo dos pés, uma referência à supremacia de Israel como nação escolhida, conforme Deuteronômio 7,6. E também tem uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, representa os patriarcas que deram origem às 12 tribos formadoras do povo de Israel. Observe que ela está grávida, com dores de parto, gritando com ânsias de dar à luz. O privilégio de ter sido escolhido como a nação do surgimento do Messias, João 1,11, e trará conflitos a Israel, e que em toda a Bíblia o diabo tenta acabar com essa nação escolhida por Deus. Pastor José Serafim, chegou a hora de falarmos do dragão. Dragão. O que tem de especial sobre o dragão no texto? Está escrito que ele estava aguardando o nascimento da criança para tragar a criança, para tentar frustrar o plano de Deus e inviabilizar o ministério de Jesus. O instrumento usado por ele foi Herodes, foi o principal instrumento que ele usou, mas mais uma vez o plano do diabo foi frustrado porque Deus preservou o menino. O Senhor realizou o seu ministério, graças a Deus. Ele começou com quase 30 anos, um ministério de 3 anos ou 3 anos e meio. Ele realizou seu ministério e foi assunto ao céu. Atos capítulo 1, quando o Senhor, levantando a sua mão, foi assunto ao céu. Como esse plano do dragão foi frustrado, ele está irado. Onde se concentra a maior parte dos espíritos imundos hoje e do próprio Satanás? Eles não estão no inferno, no Hades, não. Eles estão nesse espaço sideral. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então é aí que eles estão. Essa batalha travada também é bom que nossos espectadores tomem consciência que não se trata da primeira expulsão de Satanás do céu. O senhor está falando da batalha com Miguel? Sim. Alguém pode achar, já vi até alguém confundir, que essa expulsão, que essa queda de Satanás se refere quando ele foi expulso do céu. E não é? Não é, porque aí ele não era chamado de diabo, nem de antiga serpente, nem de Satanás, né? Ele era um querubim ungido. Ezequiel 28:14. Querubim ungido, estava entre as pedras afogueadas. Lá ele não era diabo
inimigo, lá ele não era Satanás acusador, lá ele não era a antiga serpente astuta. Esse nome lhe veio depois da sua queda. Boa pergunta. Não é? É curioso. São os pássaros que estão ocupando esse espaço sideral. Quando mais tranquilo, bem melhor. Ele vai cair aonde? Na terra. Para a grande tribulação. Para a grande tribulação. Aqui ele será precipitado na terra. E ainda está escrito que ele terá grande ira, porque sabe que o seu tempo é curto. E ele vai arregimentar todos os recursos para apagar Israel, porque Israel é uma prova da existência de Deus. Israel prova para o mundo que Deus existe, porque a existência de Israel é um milagre. Eu concordo. Nesse ponto não há dúvida para mim, né? E Satanás tem grande ira. Ele vai, a sua ira será contra todos os que recusarem o sinal da besta, mas será dirigida especialmente a Israel. Isso se caracteriza na batalha do Armagedon, quando ele reunirá todo o seu exército para atacar o Israel. E ainda está escrito que ele vai perseguir a mulher e ele vai soltar um rio. Olha aquela expressão interessante que tem a Bíblia, não é? Um rio para afogar a mulher, mas a terra vai abrir a boca e engolir esse rio. O que eu entendo por esse rio? Ele vai usar os meios de comunicação, a mídia, para defamar Israel, para jogar ódio das nações contra Israel. Isaías 59, 9b: vindo o inimigo contra ti como uma torrente de água, o Espírito do Senhor devorará contra ele a sua bandeira. A terra ajudou e salvou Moisés, Números capítulo 16, de Dotã, Coré e Adirão. Deus salvou Maria da fúria de Herodes. Deus salvou Elias da fúria de Jezabel. E ele salva o seu povo da ira de Satanás. E aí tem umas curiosidades que, se me permitir, depois a gente... Deixa eu só perguntar para o Reverendo Hélio se nesse aspecto ligado ao dragão, o senhor concorda com o pastor José Serafim, e se quer fazer alguma observação, fique à vontade. Eu concordo com quase tudo. Quase. Ele só vai discordar que o dragão... o dragão é quem é. Essa batalha também não é a primordial, a descrita no texto? Não é. Agora, se eu entendi bem, essa batalha, segundo o que o pastor está colocando, é futura. Para mim é passado. Quando se deu? Quando Cristo subiu ao céu. Quando Cristo completa a sua obra, então Satanás perde a sua posição de acusação junto a Deus. Continua nos acusando, a nós mesmos. Mas ele não, aquilo que ele fez com Jó, ele não tem condição de fazer mais. Ele saiu do céu. E está agindo aqui, perseguindo a igreja, né, o povo de Deus. E o rio, para mim, são toda e qualquer forma de perseguição contra o povo de Deus, já hoje, ou desde de Atos 2, vamos colocar assim, são as tentativas dele agora de, vamos dizer, aniquilar o povo de Deus, trazer prejuízos ao povo. Mas ele, como dizia um professor meu, Satanás é um cachorro amarrado. Ele só atinge naquilo que Deus permite, e tudo aquilo que Deus permite, Deus tem um propósito bom no seu povo, mesmo quando ele permite que aflições lhe aconteçam. Isso contribui para moldar, para aperfeiçoar a fé. Por isso Tiago diz que quando a gente sofre aflições, nós devemos ter como motivo de muita alegria, porque nós somos aperfeiçoados na fé através disso. E o próprio Jesus também diz que somos bem-aventurados quando a perseguição nos alcança. Muito bem. Sobre as águas que o dragão solta, o Sebastião Marçal Bueno tem uma interpretação curiosa. Ele mora em Içara, Santa Catarina. A mulher do Apocalipse 12 é a igreja que sofre perseguições em todos os tempos pela violência, e as águas da boca do dragão é uma inversão de ataque.
não mais pela violência, e sim pela enganação das falsas igrejas evangélicas. A norma é que o dragão costuma soltar fogo pela boca, só que dessa vez ele soltou águas, que quer dizer grande massa de povos ludibriados pelas falsas igrejas evangélicas. Para o anticristo, essa é uma tática mais eficiente do que a agressão física. Que o diabo é enganador, ninguém discute. Né? E não precisa ser necessariamente igreja evangélica corrompida, como ele está colocando, né? Mas as pseudo-cristãs. Cristãs, né? As pseudo-cristãs, gostei dessa. Que normalmente a gente no jargão popular chama de seita. Isso. A Van, de Joinville, Santa Catarina. A mulher do Apocalipse é a organização celestial que deu à luz a um filho, o Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 12 diz assim: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol e tendo a lua debaixo de seus pés, e na sua cabeça havia uma coroa de 12 estrelas, e ela estava grávida, e ela clama nas suas dores e na sua agonia de dar à luz. A lua é o próprio Jesus, as 12 estrelas são os 12 apóstolos. A gente vê que em Apocalipse cada um tem uma interpretação, né? Impressionante. Essa é nova para mim. Também. Para mim também. O Pedro, que mora na capital do Ceará. A mulher representa o povo de Deus na época em que foi escrito o livro, ou seja, judeus recém-convertidos ao cristianismo. Quer dizer, não é nem o que o senhor diz, nem o que ele fala. Misericórdia. O livro como um todo é uma mensagem de ânimo a esse povo que sofria perseguições diversas. O intuito do livro é fortalecer a todos que lutam por Cristo. Sim, a parte final que ele coloca é a visão que eu tenho de Apocalipse. E Apocalipse foi escrito às 7 igrejas da Ásia. E o objetivo era fortalecê-las em meio à perseguição que estavam sofrendo. O senhor é um preterista? Não. Ele é? Por isso que eu disse só a parte final. Eu não sou como eu disse no início, eu acredito que em Apocalipse nós temos coisas cumpridas, coisas que estão acontecendo e coisas a cumprir. Tá bom. Vamos para a rua. Para a rua não, para o shopping não, para a Igreja da Graça, né? Isso. Na porta da Igreja da Graça, a Carla entrevistou as pessoas lá sobre a mulher de Apocalipse 12. Vejam só. Quem é a mulher descrita em Apocalipse 12? Bom, a Apocalipse é um livro que fala muito sobre símbolos. Eu creio que essa mulher pode ser uma igreja, pode ser uma nação, pode ser um ministério qualquer. É muito difícil interpretar exatamente o que seja. A mulher é a igreja, né? A mulher que vai ter as dores de parto, o povo que vai estar sofrendo a ação do diabo, né? Isso é a mulher, eu creio que é isso. É a igreja, ali o que eu penso que seria simbolizando o nascimento de Jesus Cristo. Quando tanto que depois o Herodes na época perseguiu depois do nascimento de Jesus Cristo, então eu penso que ali seria o nascimento da igreja, do nascimento de Jesus Cristo como Salvador. A mulher representa a igreja, né? O símbolo da igreja. Então naquele período em que há o relato da mulher grávida com dores de parto, né? Do livro do Apocalipse, foi um período em que a igreja ela estava num processo de perseguição e onde ela encontrou abrigo, né? Pela uma providência de Deus no deserto. Eu achei que Israel ia ganhar estourado, porque o dispensacionalismo é muito mais popular. Estourado. Mas também no lugar onde foi feita a pesquisa, né? Tem ali um pouquinho de influência, né? E um ósculo santo pro Wilson, que foi o primeiro que deu a entrevista. Ele trabalhou com a gente quando eu vim trabalhar aqui na Igreja da Graça. Ele trabalhava, fomos colegas aí um tempo. Deus te abençoe, viu, Wilson? Agora, eu queria voltar à questão lá da mulher vestida do sol e tal, porque assim, na descrição que o texto faz, é uma mulher cheia de glória. Israel tem glória, a igreja tem glória. O desejo de Deus é que a glória esteja em Israel, na igreja? Não, né? A glória está nele. Não é meio um problema isso no texto? Não, reverendo Weber, não vejo como problema, eu vejo como uma bênção. Ela está revestida da glória de Jesus Cristo. A glória não é dela, não é própria.
A glória é de Deus, ela está revestida desta glória. Hoje a igreja está revestida da glória de Deus. Quando a igreja já estiver arrebatada com Cristo, que, como já disse anteriormente, vem sendo o tempo dos gentios, voltando ao tempo do judeu, aí essa mulher será, reconhecendo o seu Messias, será revestida da sua glória. A glória de Deus é diferente da glória humana. Quando alguém aqui no mundo tem muita fama, uma posição de honra, de destaque, para Deus ele pode ser um miserável perdido, não tem glória nenhuma. E muitas vezes um servo de Deus humilde, isso está bem especificado no capítulo 11 de Hebreus, naquela galeria de heróis, não é? Homem de quem o mundo não era digno, maltratado, aflito, morando em caverna, vestido de pele de animais, mas a glória de Deus está sobre eles. O mundo não vê glória nenhuma, porque não pode ver. O estado futuro da igreja é descrito na teologia como estado de glorificação. Isso porque os crentes em Cristo, eles são feitos co-herdeiros com Cristo. Então eles são elevados a uma posição de realeza. Eles vão reinar com Cristo pela eternidade. Agora, não, como o pastor disse, não por mérito pessoal, não por uma glória sua, mas pela glória que Deus confere ao seu povo. Perfeitamente. O Leonardo Lopes da Silva, da capital da Bahia, Salvador. Irmãos, realmente essa mulher gera 3 posições, porém uma exegese minuciosa chegaremos a entender que essa mulher se trata da igreja, pois 1. Apocalipse 12 fala sobre o arrebatamento e a grande tribulação nos 3 anos e meio de perseguição. Logo dizer que é Israel e Maria é a igreja, não convém dizer. Peraí. Então vamos lá. Apocalipse 12 fala sobre o arrebatamento e a grande tribulação nos 3 anos e meio de perseguição. Logo dizer que é Israel e Maria é a igreja, não convém dizer. É a perseguição, e a perseguição virá sobre a igreja, que é composta de judeus e gentios. 2. É o filho que o dragão quer tragar. São os crentes fiéis que serão arrebatados até o trono de Deus. Apocalipse 3, 21 e 22. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Peraí. O filho que a mulher gera é Jesus, não tem nada a ver com salvo, né? Nada a ver. Claro que é Jesus. O varão que há de reger as nações com vara de ferro. Só porque é arrebatado para o céu? Ele foi arrebatado já, né? A igreja será. Então. Nisso nós concordamos. Mas você vê como é que pode? O Apocalipse é impressionante. Você pergunta para 10 pessoas, elas têm 11 opiniões. Mas, Reverendo Weber, é um livro que pouca gente lê. Alguns começam a ler e interrompem a leitura porque acha complicado. E muita gente, com todo respeito por muitas pessoas que nos ouvem, repete alguma coisa que ouviu sem fazer uma análise mais profunda, mais detalhada. É verdade. Bom, essa coisa de não ler o livro é errado, porque o próprio livro diz: bem-aventurados os que leem as palavras dessa profecia. Está lá no primeiro capítulo, né? Logo de cara. Mas até alguns teólogos renomados da Reforma falaram: olha, eu não tenho condição de comentar, né? Eu acho que o ponto, na verdade, é um livro difícil, é fato. Agora, eu acho que mesmo que, usando a fala aí, mesmo se trouxer 10 teólogos e que estudem Apocalipse com profundidade, você ainda assim terá opiniões diferentes. Quer dizer, essa é uma questão que vem sendo discutida há 2000 anos e não houve consenso. Então, é claro, isso mostra toda a dificuldade. Há muitos pontos em que a igreja divergia e que hoje concorda. Nesse ponto em particular, a igreja divergia e continua divergindo em muitos pontos. Então, isso mostra a complexidade da coisa. Se em 2000 anos a questão não foi resolvida, é porque de fato é complexo. Mas, reverendo, aí está um ponto que eu acho útil, eu acho importante.
Porque uma vez que não há consenso, nós somos instigados a estudar mais. Sem dúvida. É por isso mesmo que o Apocalipse é assim, ué. Exato. Em todas as épocas, a igreja se concentrou naquilo onde ela divergia. Exatamente. Resolvida, que nós recebemos, vamos dizer assim, entre aspas, resolvida, exatamente porque as pessoas não desistiram daquilo. E claro, a gente não deve desistir. Falava uma parábola que E a gente não tem muito tempo, temos pouquinho tempo para o fim do programa, é a seguinte: Pastor José Serafim, por que é Miguel que expulsa o dragão lá do céu? Que pergunta excelente. Não porque podia ver uma melhor. Tem muita gente que, se Jesus foi arrebatado para o céu e aí o diabo é expulso de lá, não é Jesus que faz isso? E tem muita gente que diz que Miguel é Jesus. Quem fala que Miguel é Jesus fala sem nenhuma base bíblica. Capítulo 12, versículo 1 de Daniel, que temos que levantar a Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. Então vamos fazer uma analogia comparando com um exército humano. O rei não vai para a batalha, ele tem um general, ele tem um oficial que comanda a batalha em nome dele, ele apenas dá ordem. Então no exército celestial, me parece que Miguel é esse general de um exército cujo comandante supremo é Cristo. Eu falo disso com tanto entusiasmo no capítulo 10 de Apocalipse, quando vem um anjo do céu e coloca o pé direito na terra e o esquerdo no mar, tomando posse. Mas ele tomou posse, mas ele entregou ao seu supremo comandante. Então Miguel é esse comandante sob as ordens do seu rei Jesus Cristo. Há uma tradição judia e também cristã de que Miguel comanda 7 arcanjos. Essa é tradição, não é doutrina. Quantos anjos tinha o dragão, nós não sabemos também. O que nós sabemos com certeza é que Miguel foi o vitorioso. Amém? Miguel pode ser Jesus, reverendo? Não. Eram 2 generais, Miguel e o dragão, com 2 exércitos, prevalecendo, é claro, aquele que estava a serviço do grande general. Do rei Jesus. Mas aí, o senhor falou que essa passagem especificamente retrata quando Jesus foi assunto aos céus, vitorioso, ele tirou o diabo do céu, é isso? Mas Paulo fala, depois desse episódio, Paulo fala que os principais potestades estão nas regiões celestes. Mas não diante do trono. Tá. No céu. De onde eles armam as suas ciladas e atacam a igreja. Entendi. Na presença de Deus ele não está. Exato. Na verdade, a expulsão é assim, não é uma expulsão, vamos dizer, geográfica, física, é uma expulsão de posição. Ele tinha a condição e a posição de acusar diante do trono. Essa posição ele não tem mais. Pode falar, pastor. A expressão céus aí não significa morada de Deus, mas esse espaço que em Gênesis fala as aves do céu, que ocupa esse espaço sideral. Isso é considerado céu, região celeste. O Miguel vai expulsar o diabo da onde? Dessa região, dos ares. Tá. Entendi. Dos ares. Por isso que diz que seus moradores vão se alegrar. Os pássaros que voam nesse espaço vão ter um espaço muito mais livre, muito mais tranquilo, porque a presença do diabo pesa, traz tristeza. É verdade. Oscar de Souza Bulcão Neto, de Itaperoá, na Bahia. Que a paz, o amor e a graça do Pai, Filho e Espírito Santo encontrem todos. Quem sou eu para desvendar essa visão de João? Poderemos breve perguntar diretamente a Jesus ou a Daniel e José. Amém. José? Deve ser o José do Egito. Maria de Maria, talvez. Também. Qualquer José crente já está no céu, já sabe, né? Eu, como cristão, e no meu entendimento, digo que é Maria a agraciada mãe de Jesus. Se fosse judeu, eu diria que é a igreja de Israel. Olha só.
Enfim, nós não somos Deus para podermos desvendar todos os mistérios, visões e revelações. Que Deus continue abençoando a todos nós. Amém. Né? Amém. Tá bom. O Paulo de Vitória do Espírito Santo. No Apocalipse, João contempla nessa visão 3 verdades: a assunção de Nossa Senhora, sua glorificação, sua maternidade espiritual. O Apocalipse descreve que essa mulher estava grávida e deu à luz a um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações. Qual mulher que de fato esteve grávida de Jesus, senão a Santíssima Virgem? Outros contestam, dizendo que essa mulher é símbolo da igreja nascente. Mas a igreja nunca esteve grávida de Jesus Cristo. Antes foi Cristo que gerou a igreja. Foi Ele que a estabeleceu e a sustenta. E para provar que essa mulher é exclusivamente Nossa Senhora, em outro lugar está escrito: o dragão, vendo que fora precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera luz ao menino. Não dá, né? Por quê? É porque ele literaliza uma parte e simboliza a outra. Porque ao dizer que é Maria, você está tomando a gravidez de forma literal. Certo. Mas ao falar do dragão tentando matar, não tinha, quando Maria deu a luz lá na estrebaria, tinha um monte de animal. Dragão não tinha. Uhum. Então quando você está trabalhando uma passagem assim, você não pode literalizar o que você quer e colocar simbolicamente o que você quer. Misturar os métodos. Porque se você faz isso, aí você consegue provar absolutamente qualquer coisa com a Bíblia. Então é preciso um mínimo de coerência hermenêutica. Uhum. Quando a gente está, apesar da minha perspectiva e do pastor Serafim ser diferente, ambos estamos tratando numa perspectiva simbólica. Quer dizer, não é uma mulher literal e não é um dragão literal. Uhum. Tá bom. Infelizmente nosso tempo está acabando, estamos terminando o programa, e você é um privilegiado, né? Vejam só.com.br, você encontrará o contato do pastor José Serafim, ministro da Igreja Assembleia de Deus, escritor, inclusive sobre o livro de Apocalipse, tá aí. Lerson com W, @uol. Os seus questionamentos, suas dúvidas, seus comentários, seus convites para pregar, né, para fazer palestra, para dar aula, enfim. Use e abuse dos nossos convidados, que eles estão recebendo um cachê que os sustentará por toda essa vida e também por todas as que porventura eles viessem a ter, se acreditassem na reencarnação. Ai, ai, ai. Vamos ver quem é que vai ganhar o kit Jô Rezende. Posso falar um pouco mais? Opa, deixa eu mostrar o livro aqui do pastor José Serafim. Vamos lá, pode fazer olha aqui, José Serafim, a revelação do Apocalipse. Só falando dele, pode ser encontrado? No seu e-mail tem, né? Tem no meu e-mail, mas tem 3 livrarias que pode ser encontrado. Diga. Com o pastor Elias Soares, na rua Conde Sarzeda, número 160, loja 27. Pode ser encontrado na livraria Gospel Time, na rua Conselheiro Cotegipe 178, Belenzinho, lá com o pastor Isaías. Meu abraço, pastor Isaías, irmã Vilma, meu abraço para irmã Vilma. E pode ser encontrado na livraria da Igreja Assembleia de Deus do Belém, a livraria da associação. Que é onde o senhor está. Onde eu estou. Amém. Vamos ver quem vai levar o kit da Jô Rezende. Edinaldo Carvalho da Silva, que mora lá no Distrito Federal. Parabéns, Edinaldo. Para você que fica com a gente, que fica com essa programação, a paz e a graça de Jesus. Nós nos encontraremos no próximo Vejam Só.